atendendo também as perguntas dos ouvintes. Mas entre os temas que a gente vai abordar, a programação de aniversário de Lajeado, tem uma grande programação aí neste domingo, o aniversário é na segunda, mas a programação é no domingo. Sindicância, últimos depoimentos da CPI, iluminação pública, obras, recolhimento de lixo e também a terceira edição do Manhã na Orla, ou seja, muitas pautas, negócio. A gente começa, eu acho que falando em relação à sindicância, né? Sim. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Nossos ouvintes. Eu recebi, então, na semana passada, o relatório final da sindicância realizada pela Prefeitura Municipal por servidores concursados e homologuei esse relatório. Então, o relatório conclui que houve, né, divergências nas obras, tanto em aspectos técnicos se diz, então, de materiais, de uso de materiais diferentes do que estava proposto no edital, e também de processos em relação à fiscalização, em relação ao próprio início de obra, sem ter o aceite oficial, né, que deveria ter o aceite para começar a obra. Então, diante disso, se abre agora um novo procedimento, chamado procedimento administrativo, onde será averiguado cada responsabilidade, tanto dos servidores envolvidos como da empresa, né? Então, agora a gente passa para essa etapa do processo. E aí tem algumas medidas, né, que você já anunciou, até com vídeo, né, nessa semana. Fale um pouco mais sobre essa transformação do atual controle interno em Controladoria Geral do município, também em questão de perícia técnica, reestruturação da equipe, de fiscalização, o aprimoramento dos processos administrativos. Como é que serão na prática essas mudanças ali, né, que vocês perceberam que era necessário fazer? Ricardo, o mais importante é que quando a gente se depara com um problema dessa gravidade, né, primeiro era estancar o problema. Então, imediatamente foi suspenso qualquer pagamento, foi suspenso qualquer obra com a empresa que estava sendo investigada. Depois, se analisar o que aconteceu e se responsabilizar. E, finalmente, arrumar daqui para frente, né? Então, a gente tem se dedicado muito a que esse problema jamais volte a se repetir. E um desses pontos é transformar o nosso controle interno, que é uma equipe que auxilia a administração na fiscalização dos contratos, a ter um corpo técnico melhor, mais equipado para poder fiscalizar. Então, essa é a mudança. A gente encaminha um projeto de lei para ampliar este controle interno e criar uma controladoria, onde eu vou ter, então, engenheiro, vou ter contador, além de advogados, que ele consegue, então, ajudar a fiscalizar os fiscais, tá? Então, o fiscal faz a primeira etapa e eles também fazem essa fiscalização. Mas não é só isso, né? Então, a gente tem toda uma série de medidas, além da controladoria, que cuida de todos os contratos da prefeitura. Também fizemos uma grande diagnóstico da Secretaria de Obras para entender como é que funciona, para ter os processos muito bem definidos, que a gente viu, então, no relatório de sindicância, esse problema de processos não muito bem definidos, né? Quando começa, o que o fiscal tem que fazer. Fizemos treinamento dos fiscais, colocamos 2 engenheiros já na Secretaria de Obras e estamos fazendo concurso para mais 2 engenheiros, então, para as obras para as obras de engenharia serem realmente fiscalizadas por engenheiros. Então, é uma série de medidas para ter esse controle efetivo e jamais voltar a acontecer o que a gente Isso passou. já vale a partir de agora? Já está valendo, né? Já fizemos várias, só da controladoria ainda não, porque isso tem um projeto de lei, mas dos demais já fizemos, já estão com os fiscais, os processos já foram alterados, já fizemos um curso para todos os fiscais da prefeitura no final de dezembro, agora em março... São quantos atualmente? É que são vários contratos, né? Nós temos mais de 2.000 contratos. Então, são vários fiscais em nos vários setores. Mas nesse primeiro curso foram 44 fiscais e agora a gente faz mais um para o restante. Então, cerca de mais de 60 fiscais, mas às vezes depende do ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque cada contrato da prefeitura, independente, por exemplo, tu vai comprar gêneros alimentícios, aí tem que fiscalizar para ver se veio certo a batata, a carne, tem um fiscal, né? Tem um fiscal que atesta, ó, recebi isso, está tudo ok. Então, por isso o tamanho, né, a dimensão de toda essa fiscalização.
Glaucia, e claro, são medidas importantes, acho que vai organizar, né, a questão da prefeitura nesse sentido, mas o que as pessoas perguntam, alguém vai ser afastado, vai ter algum tipo de punição interna, como é que será esse procedimento da prefeitura, da prefeita, o que já tem a indicação de que, olha, precisamos afastar 1, 2, 3 pessoas, mesmo que não se queira falar os nomes ainda, isso ainda vai ser aprofundado? Como é que funciona, né, para o pessoal entender? A sindicância dentro da prefeitura é como se fosse um inquérito policial, né, onde é que tu indica que há problemas. Depois, o que acontece com o inquérito? Daí tu abre a investigação, onde tu dá a oportunidade de que cada pessoa faça a sua defesa e tenha um contraditório. E é isso que se abre agora na prefeitura. Então, cada servidor e a empresa também passam a participar de um processo disciplinar, onde aqui sim vai ter a penalização, né? Então, vai determinar, tu fez isso, 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 e qual a tua penalização. Tá? Como é que vai funcionar isso? Quem é que vai fazer? Isso são servidores, então também concursados, que são nomeados para fazer também esse procedimento. Da mesma forma que a sindicância fez, também se abre agora esse procedimento. A partir da homologação do relatório, o relatório da sindicância indicou que é necessário fazer a responsabilização, e daí se abre esse novo momento, que já deve estar saindo as portarias, então, com os servidores que vão fazer todo esse procedimento. Neste momento, nessa etapa, daí cada servidor e a empresa vão poder, então, dizer, né, os motivos, vão ter que poder se explicar, e daí ali sai a decisão final da responsabilização. Que pode ser de vários... Pode ser de vários níveis. tipos. Por exemplo, para um servidor público pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, pode ser uma demissão, pode ser devolver dinheiro para o erário, né? E da empresa também, né? De não poder mais contratar com uma empresa pública, qualquer tipo de empresa pública, de ressarcimento do erário, enfim, uma série de responsabilizações. Mas se tem um número já estimado de pessoas que serão ouvidas, que estão, vamos dizer assim... Sim, o relatório já indica, né? Então, nós temos 8 servidores que irão responder esse processo administrativo e mais a empresa que também responde o processo administrativo. Daí esses servidores são ex ou atual, não sei, secretário e fiscais de obras, basicamente isso? Secretários e fiscais de obra. É possível dizer quantos fiscais e quantos secretários? Eu não tenho agora o número exato, mas isso tudo vai ser divulgado. Okay. Assim E o prazo para que isso seja assim concluído? Assim que saem as portarias. Normalmente, ela abre o prazo de 30 dias, né, do procedimento disciplinar, assim como a sindicância. Se quem está organizando vê que precisa mais tempo, pede mais um período. Tá? Mas é uma coisa também rápida, como foi o relatório, né? A gente quer uma resposta efetiva para tomar a decisão. Ao mesmo tempo, tivemos depoimentos importantes nessa quarta-feira, certamente a prefeita acompanhou. E eu lhe pergunto se foi com dá para dizer, não sei se alívio, porque daqui a pouco a prefeita vai dizer, não, eu não tinha envolvimento, mas poderia ser citado, daqui a pouco alguém poderia dizer alguma coisa. O seu nome não apareceu, até foi praticamente, né, descartada alguma possibilidade de Glaucia Schumacher estar sabendo, estar envolvida de alguma forma. Sobrou mais no depoimento, nós estamos dizendo que isso é uma verdade, sobrou mais para o ex-prefeito Marcelo Calmo e para o secretário Fabiano Bergman, o medonho, principalmente no depoimento do Gilberto de Vargas do Giba, né? Mas como é que você analisou aquilo que foi dito? Se tinha conhecimento da maioria das coisas que foram citadas, além do Marlon Preto também, que é o representante da PDS, pela primeira vez falou, né, tanto na CPI, ontem esteve conosco aqui, destacando aí que já demitiram funcionários, estão parados desde setembro, um prejuízo bastante grande para a empresa também por conta de tudo isso. Qual a sua análise, como é que viu esses depoimentos importantes lá na Câmara de Vereadores? Ricardo, eu sempre tenho falado que eu passo todo esse momento com muita tranquilidade, porque assim que eu tive notícias de que tinha uma denúncia, eu agi. Tá? Então, no momento que eu tomei conhecimento de tudo isso que está acontecendo, logo se abriu um procedimento dentro da Prefeitura, muito antes da CPI. O que eu falo da CPI? A gente acompanha os depoimentos, mas eu espero o relatório final, né? Não vou emitir qualquer opinião, assim como na sindicância, né? A gente não teve qualquer interferência. Quando veio o relatório final, que a gente toma as medidas cabíveis. Então, eu aguardo, né? A CPI é uma investigação do Legislativo, tem todo o direito de fazer isso, assim como o Ministério Público também está fazendo a sua. E quando a gente tiver realmente o relatório final com a conclusão, a gente pode aí tomar as medidas necessárias e agir. Então, eu aguardo. Outro assunto, Glaucia, é recolhimento do lixo, né? A gente conversou também essa semana com
o Alexis, né, da Fênix, e, claro, também ele comentou, tá contente com o que está sendo feito até o momento, ainda tem mudanças a serem feitas, tem o próprio itinerário, horários, né, terão algumas alterações, mas que dentro da possibilidade até então tá bem encaminhado. A gente já percebe a mudança, que bom, né? Era para isso que a gente fez todo esse estudo e era isso que a gente realmente queria ver. Agora, ontem mesmo fizemos uma reunião para as próximas etapas, porque todo esse estudo do lixo ele não se limita só no recolhimento, né? Então, tem toda essa questão ambiental, de educação ambiental, tem a parte da reciclagem, que a gente precisa trabalhar mais forte. Estamos estudando colocar containers para o lixo reciclado, acho que já foi abordado até Ele comentou também, esses pontos. Mas o que eu acho bem positivo é que, como essa instalação ela é em etapas, e até o próprio contrato diz, depois vem os ecopontos, depois vem as outras medidas, a gente consegue ver como é que está sendo recebido isso pela cidade. Por exemplo, a gente sempre teve um pouco de receio de como ia ser recebido os containers, né, que tem cidades que têm problemas. E aqui a gente viu uma coisa bem diferente, que o pessoal realmente apoiou, viu que funciona, né, e até os bairros que ainda não foram contemplados estão pedindo os containers. Para dizer, então, nessa primeira etapa eram 500 containers, a gente colocou, prevendo a possibilidade de chegar até 2.000 containers, né, espalhados pela cidade, de acordo com o planejamento, com o estudo técnico. Então, vai se avaliando. E também vejo que a população, no início, estava colocando um pouco lixo não no container, agora a gente já vê uma mudança. Então, isso é fundamental que a comunidade participe. E até quero fazer um agradecimento, né, que o pessoal realmente está ajudando, a gente já vê uma mudança bem significativa. E é isso, acho que no final do ano, quando for tudo implementado, a gente vai ter realmente aquele serviço que Lajeado merece, né? Ele está sendo construído passo a passo, mas já vejo uma mudança, como eu já falei, né, que a gente tem que comemorar. Daí alguém diz assim, vai comemorar o recolhimento do lixo. Claro, quando a gente tem uma coisa que melhora, a gente comemora. Era para isso que foi feito e que bom que está dando certo. Tem um prazo para esse itinerário ser fixado, horário, né? Itinerário e horário de recolhimento? Possivelmente agora em fevereiro, né, que a gente já rodou um mês, então daí a gente vai conseguir firmar esse itinerário para o pessoal já colocar o lixo no horário certo, no turno certo, para aquele lixo não ficar na rua, né, sem necessidade. Sobre os containers, primeiro uma opinião aqui. Me parece muito mais limpa a cidade, porque o lixo fica ali dentro. Não é que dá para deixar ali e esquecer, não, mas a cidade parece que fica mais limpa do que aquele monte de saco de lixo numa lixeira aberta ali, né, que as pessoas conseguem visualizar. Aí foi a opinião. Mas agora eu quero saber, Gláucia, se está funcionando bem o recolhimento, a tirada ali do container, né, e se temos, vamos dizer assim, um indicativo, e até quando teremos a definição se serão implantados, colocados, instalados mais containers em Lajeado. Você falou em 500 atualmente, pode chegar a 2.000. Isso é uma tendência, se sim, até quando? E me parece algo positivo, de novo aqui uma opinião, de que tenha o recolhimento do lixo reciclável também em containers, porque a gente vê ainda pessoas colocando o lixo reciclável no container, né? Que está inclusive como lixo comum, né? No estudo até não apareceu a necessidade de botar container reciclável, por isso que não foi containers recicláveis, por isso que não foi colocado no primeiro momento. Mas agora a gente vê que a cultura da cidade, né, principalmente no centro, tem muito descarte de papel, de isopor, enfim, a necessidade. Prazo, Ricardo, que eu poderia te dar, eu acho que nesse primeiro semestre não, tá? Porque nesse primeiro semestre tem uma série de implementações que a empresa ainda vai ter que fazer, né? Ecopontos nas escolas, tem 7 praças que vão ganhar ecopontos maiores. O que é esse ecopontos? Aquele descarte para vidro, para material, pilhas, enfim, todos aqueles eletrônicos, todo aquele tipo de lixo que tu tem que descartar num local correto. Aí terá recipientes específicos para isso também. Que também é um momento de educação ambiental, né? Então, a gente quer começar que a empresa, primeiro, ela faça a implementação de tudo que foi colocado, para depois tu poder ampliar os setores. Então, possivelmente só vai ser tratado no segundo semestre, né? A gente faz toda essa implementação da primeira etapa e no segundo semestre começa, então, essa ampliação. Acho que sim, acho que terá ampliação
dos containers, porque eu também tenho essa percepção de limpeza, até porque não é só colocar um container. A gente é uma empresa que ela faz a higienização desses containers. A cada 15 dias, né? A cada 30. 30? Se eles estão... que ele tivesse falado em 15, até me chamou atenção. Eu acho que era 30... Eu acho que no estudo estava 30, até tem que confirmar se no edital ele foi diminuído o prazo. E também a troca, se acontece quebra, né? Então, isso também modifica, tu ter uma coisa sempre, né, organizada. Então, acho que vai ser o caminho, sim, se a cidade adotou, se a cidade realmente usa de forma correta, vai ser por esse caminho. O quadro de funcionários está preenchido. Não está faltando gente para trabalhar no recolhimento de lixo. Não. O local dos containers, tem essa dúvida aqui que surge eventualmente pelos os nossos ouvintes em relação a vagas mesmo de estacionamento, né, onde tem containers. Na verdade, a regra é que o container seja colocado na rua, na vaga de estacionamento e não na calçada. Sim. Né? Então ele tem que ser, o correto. O correto é tu colocar ele na rua, até porque o caminhão chega lá para fazer o carregamento dele, apesar dele ainda ter um auxílio manual. Ele é acoplado no caminhão, então ele precisa ser colocado na rua e esse é o local correto. Importante, né? O lixo, a gente percebe já uma melhoria. Hoje mesmo passei por um caminhão aí fazendo recolhimento aqui em Lajeado, no bairro Universitário. Temos novidades também sobre iluminação pública? A gente completa este ano com um novo patamar, o ano, né, de 2025, a gente fechou com um novo patamar na iluminação, principalmente na instalação de lâmpadas LED. Tem até, acho que eu trouxe os 3 bairros que estão já completamente preenchidos com iluminação LED, que é Nações, Santo André, Conservas e Morro 25. 4 bairros, então. 4 bairros Nações, que já estão... Santo André, Conservas e Morro 25. Ontem mesmo a gente fechou mais 2 ruas com a João Renaud do Safran, ou Safran, como eles dizem, e a Venâncio Aires em Olarias, também completamente com a iluminação LED. A gente está começando com grandes ruas, grandes avenidas nos bairros, para depois ir para as ruas menores. E a ideia é isso, é de fazer esse trabalho até a gente não ter formatado a nossa PPP da iluminação pública, que seria uma concessão com uma empresa privada que faria toda essa troca daí de toda a cidade. Como está isso? Isso está aí, fizemos a contratação com a Caixa Econômica Federal, né, ela faz esse estudo junto com uma empresa e possivelmente, acho que até a metade do semestre já vem um posicionamento, mas só para o ano que vem que nós vamos ter a licitação, né, que sai esse edital para a rua e daí vem uma empresa para concorrer e assumir essa concessão. Que daí sim eu acredito que a gente entra num novo patamar, né, porque daí ela é responsável por toda a iluminação de toda a cidade. Não vai mais ter esse problema de a luz queimar e tu ter que ligar para a prefeitura ou para a própria concessionária, porque ela já vai ter um link que vai identificar que a lâmpada queimou e faz a troca imediata. E também não é só na iluminação, né? Essa PPP tem outros serviços que inclui essa espécie de inteligência artificial, até mesmo em travessias a faixa de segurança. Alguém vai atravessar uma faixa de segurança à noite, tem uma iluminação especial em praças, em equipamentos públicos. Então, daí a gente consegue organizar de uma forma bem mais eficaz. Novidades em relação às pontes, do lado da Ponte de Ferro e a Ponte Antiga do Exército? A Ponte Antiga do Exército, estamos esperando agora para fevereiro a assinatura do convênio com o Estado, que é para fazer a pavimentação da Robeu Júlio Scherer, e daí a gente entra com a licitação dos 2 movimentos, tanto da pavimentação como da ponte. Ainda estamos esperando um ok, fizemos uma consulta à DPM, para entender como é que nós vamos compor com o Arroio do Meio a construção da ponte, porque vai ser uma ponte dos 2 municípios, né? Como é que a gente vai fazer esse pagamento? Possivelmente a licitação seja feita por Lajeado, e daí a gente faz uma espécie de convênio com o Arroio do Meio para ele fazer o pagamento. Em fevereiro também tem a assinatura desse convênio e a assinatura do outro convênio, que é aqui no Parque do Imigrante, né? Desse ginásio, centro de eventos, defesa civil, tudo que vai contemplar para também fazer a licitação e iniciar essa grande obra que a gente espera, esses 2 do Funrigs. Em relação à ponte ao lado da Ponte de Ferro, esse é um recurso federal, esse ainda não avançou, o governo federal avançou, digo, da etapa que estava final, né?
pediu mais algumas informações, foram levadas de novo e estamos aguardando. Esse ainda está um pouco mais distante do que da Ponte do Exército, que esse efetivamente já foi deferido, nós só esperamos a assinatura. Prefeita Gláucia Schumacher, prefeita de Lajeado, tivemos o pedido de exoneração do secretário Luiz Benotti, da Secretaria do Meio Ambiente. É um possível candidato a deputado pelo partido dele, o PL. Já tem alguma definição, algum encaminhamento para a substituição do Benoit? Como é que vê isso? E até, aproveitando, se tem a possibilidade de mais algum secretário deixar o governo visando as eleições de outubro? Nenhum secretário comunicou, só o Benoit que tinha comunicado a intenção, os demais não, acredito que... Bom, tudo pode acontecer na política, mas por enquanto, né, nenhum falou da sua intenção. E em relação ao meio ambiente, então, eu já conversei com o PL, nós temos uma coligação, e a princípio a secretaria continua com o PL, eles vão me fazer uma indicação de 3 nomes, né, para nós poder escolher. Então, eu estou esperando semana que vem virem esses nomes, conversar daí com essas pessoas, entender, né, quem são essas pessoas, para poder indicar um substituto. Parte do PL são 3 nomes e dentre esses a prefeita escolhe um, a prefeita, a equipe, é isso? A gente faz uma tem análise. Tem que ter um nome que já está, né, sendo ventilado, que é o do Luiz Merschbecker, que é ex-presidente do PL, até pela importância dentro do partido, mas também por ser da área do meio ambiente. Ele trabalha nessa área. Seria um possível nome, talvez um principal candidato? Eles não fizeram nenhuma indicação ainda, eu não poderia falar, mas sim, a gente quer alguém que tenha ligação com a secretaria, né? Então, de repente, se vierem 3 nomes e nenhum nome tenha ligação com a secretaria, com o serviço que será prestado, eu irei pedir outros nomes, né? Então, assim, ainda não recebi. Mas, sim, eu quero que alguém que tenha, né, expertise na secretaria. Mensagens de ouvintes. Agora sim, a partir de agora, a Prefeitura de Lajeado vai ser extremamente séria, pois o passado passou. Complicado, disse o ouvinte, o Carlos Henrique Lenhart. Responsável é sempre o patrão, disse o ouvinte. Comentando em relação à parte inicial da entrevista, né? Bom dia. Pois é, como ficam as pessoas que o Tribunal da Internet colocavam a prefeita Gláucia junto no processo? Abraços do Marciano. Tem reclamação aqui de lixo, até já passamos aí para a Laura, da assessoria aqui, a reclamação, e realmente pelas fotos aqui ali está meio espalhado, lixo, tem alguma coisa de resto de obra, me parece, também na Avenida João Alberto Schmidt, no bairro Montanha, já passamos aqui para a assessoria. É importante continuar relatando, né? Isso é bem... Ela disse que continua péssimo, ela disse. Temos que ter o local, porque tem que ser corrigido agora, não tem mais desculpas. Essa aqui eu até pedi para o ouvinte, eu não entendi muito bem de que forma que não se respeita, talvez não colocando o lixo certo nos containers, mas o ouvinte diz aqui, na questão dos containers, colocaram em cima da ciclovia aqui do Cedro. O pessoal já não respeita os carros, no caso. Agora eu entendi. Ele está reclamando que foi colocado os contêineres em cima da ciclovia. Os carros já não respeitam a ciclovia, agora mais isso. Não sei se estava previsto isso, colocar o contêiner também em cima da ciclovia no bairro Jardim do Cedro, só não sei o ponto específico aqui que ele cita. Vamos analisar. Eu nem sei se aquela ciclovia, é que as nossas ciclovias elas não estão mais ativas. Essas ciclovias que foram feitas aquela vez nos bairros, foram em vários bairros, e elas não têm mais essa... hoje elas já são um estacionamento, acho que esse é o detalhe. Mas vamos ver o caso concreto, é importante para verificar se é isso mesmo. Outra pergunta para a prefeita, se tem algo em vista de creche e aumento de posto de saúde no bairro Jardim do Cedro e no Santo Antônio, como está para o futuro devido à grande ampliação que teve o bairro, também aquelas pessoas alocadas no Jardim do Cedro. Enfim, escola, creche e posto de saúde. No Jardim do Cedro, não, né? Nós estamos com 3 construções de escolas infantis. Esse ano a gente já começa com o Sesquinho funcionando. Temos 2, a entrega da Dom Pedro, que é uma escola de ensino fundamental, no início agora de fevereiro. Temos o início de uma nova construção de uma creche de ensino fundamental no Moinhos da Água, mas assim, sempre a gente fica monitorando o número de crianças para saber onde é que vai ser colocada as creches, né? É importante o ouvinte saber que tu não faz uma creche, escolhe um local aleatório, né? Se faz uma análise, né? Onde é que tem uma fila de espera maior, onde é que tu vê a necessidade de ter esse equipamento público, e lá é que é construído, né? Então, até vou dar uma olhada como é que estão
eu acredito que ali no Santo Antônio nós fizemos uma grande creche nova, né, com 200 e poucas crianças há pouco tempo, então ali acho que é absorvido. E no Jardim do Cedro agora entra com uma escola, um aumento considerável, né, nós duplicamos a escola Dom Pedro, né, e tem-se a ideia de futuramente fazer um projeto Vida no Jardim do Cedro, isso sim. Prefeita Gláucia Schumacher, aniversário de Lajeado, oficialmente na segunda-feira, dia 26 de janeiro, mas a Prefeitura promovendo uma programação, e o tempo vai colaborar ao que tudo indica, é a previsão de tempo, né, seco, no Parque Professor Teobaldo Dick, nesse domingo, agora dia 25. Fale um pouco sobre isso, a importância, são 135 anos do município de Lajeado. A gente comemora com felicidade, que todo lajadense, mesmo quem nasceu aqui, mesmo quem veio morar de coração, tem um orgulho da nossa cidade. Então, é o momento de a gente festejar os 135 anos. Fizemos uma programação no domingo, porque o aniversário cai segunda, para que todo lajadense e demais pessoas da região possam vir comemorar junto com a gente. Começa já às 8 horas, tem uma machada no Parque dos Dick. O Parque dos Dick foi totalmente reformado, né, a pista de corrida foi reformada, foi pintada, foi trocada todas as lâmpadas no poste, ele está iluminado, dá para usar ele de noite com segurança, com tranquilidade. Então vai ser um momento que a gente faz essa reinauguração desse espaço, que é um espaço muito alegre, que todo mundo gosta, né? Tem o Lajeado, tem o coração, ele é simbólico para a cidade de Lajeado, o Parque dos Dick. E a programação vai até a noite. Tem shows, tem pedalinho no Lago dos Dick. Então, quero convidar todo mundo a participar, lembrando que vai ser um dia extremamente quente, a gente já viu na temperatura que vai ser quente, então, né, todo mundo tome bastante água, pode vir com um guarda-chuva para se proteger do sol, mas é o momento de a gente comemorar tudo que se conquistou, né? Uma conquista de toda a comunidade, tudo gratuito, sim, podem aproveitar. É bom reforçar isso, né, que é gratuito, porque daí o pessoal Os também shows, podem aproveitar tranquilamente. Pedalinho também, Pedalinho também é tudo gratuito, gratuito. é só chegar, a ordem de chegada é fila. Só esperar na fila Vai e ter bastante gente passear. na fila, eu acho, vai ser Vai. bacana. Eu vou querer experimentar também, porque eu nunca andei de pedalinho no Lago dos Dick. O ouvinte, ele participa de novo aqui, o Vanderlei, sobre a ciclovia, diz: apesar que ela falou uma verdade, ciclovia não existe mesmo, tem o trajeto, mas virou um estacionamento. Seria muito bom para a cidade ter ciclovias. Muitíssimo obrigado, ótima sexta-feira para vocês, diz aqui o ouvinte. E aqui uma ponderação, não é tanto ao momento atual, mas o Marco Antônio Tessman diz: diante da situação, falando da CPI, né, das investigações, não seria o momento de abrir espaço a novas lideranças na administração política de Lajeado a partir das próximas eleições? Uma colocação aqui do ouvinte também na nossa live no Facebook da Rádio Independente. Vocês querem comentar sobre isso também? Eu sempre sou a favor de novas lideranças em todos os setores, né? Então, o pessoal realmente tem que buscar os seus espaços, né? E é uma oportunidade sempre, em qualquer momento, não é num momento ruim, também nos momentos bons, a gente sempre quer que venham novas lideranças e ocupem os espaços. Tá certo, Gláucia, obrigada pelas informações, bom fim de semana, parabéns aí para a nossa cidade, né? A gente tem feito entrevistas com pessoas que moram em Lajeado, que não são de Lajeado, e falam com muita alegria, muito orgulho, gratidão, elogiam muito a cidade. E eu acho que a gente também, quem nasceu aqui em Lajeado, também precisa ter esse olhar diferente, né? Não somente o crítico, também faz parte. Mas a gente tem que ter o outro olhar também, né? E é isso, é uma construção de todos, né? A cidade é de todo mundo ajudou a construir isso aí, a gente tem que comemorar. E valorizar a nossa Lajeado. Segunda-feira, um programa especial, um troca de ideias direto da beira do Rio Taquari. A gente vai falar com a Gláucia, se ela consegue nos prestigiar também. Eu sei que já tem entrevista aqui no Acorda Rio Grande também, mas vamos falar muito sobre Lajeado ao longo de toda a segunda-feira, com programas temáticos, né, falando com pessoas que vieram de fora, com questão de imigrantes, com lideranças empresariais, com representantes do Executivo, do Legislativo, tudo isso passa pelo microfone da Independente, mas esse programa aqui, o Troca de Ideias, direto ali da beira do Rio Taquari, um local tão atingido, né, em 2023, 2024, mas que é muito bonito quando está como ele está agora. Então, faço convite já para quem quiser nos acompanhar, quem quiser passar lá na beira do Rio Taquari, também na manhã da segunda-feira, aniversário de Lajeado.